Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Ô Espírito Santo, estamos sentindo a sua presença neste lugar, Pai. Convido os irmãos a abrir comigo 2 Coríntios 1:20, um versículo que vamos ler para meditarmos na palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que eu estou temendo e tremendo desde ontem. Sempre que vamos subir ao altar do Senhor para trazer a palavra, nós tememos, né, irmão? E trememos, porque a gente pode falar qualquer coisa aqui, mas falar o que Deus quer sempre é uma responsabilidade muito grande, irmãos. E o que Deus me deu para essa noite falou muito no meu coração primeiro, você pode ter certeza. E eu quero ser assim muito fiel a Deus no que Ele falou comigo. Estamos hoje encerrando a campanha Semeando a Fidelidade, né? Estamos encerrando aqui sobre a fidelidade. E hoje Deus mandava falar com os irmãos sobre os nãos de Deus. O fiel, e quando Deus vai falar não para ele, né? O fiel e os nãos de Deus. Porque o fiel, ele pela fidelidade dele a Deus, igreja, ele vai receber sim. Ele vai receber bênção, você crê nisso? O fiel, ele é alcançado pela bênção do Senhor, o obediente, o fiel. Mas ele também recebe não, igreja. E eu queria muito destacar isso para você, porque é algo que Deus, ontem orando por este culto, o Senhor falou comigo e me impactou muito. Eu falei, Senhor, mas como assim que eu vou terminar uma campanha falando da fidelidade e falar para a igreja sobre os nãos que o Senhor fala para a gente? E Deus falou, prepare a igreja para o sim e para o não. Tem que ser uma igreja, né? Igreja missionária, é uma igreja que tem que estar preparada e entender que a glória de Deus, ela pode se manifestar na nossa vida, não é só no sim. A glória de Deus, ela se manifesta no não. E nós temos que entender isso, irmãos. Leia comigo aí 2 Coríntios 1:20, por favor. Vamos ler junto? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele um sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vamos ler? 2 Coríntios 1:20. Vou pedir o bispo para colocar, porque às vezes são versões diferentes. E ali nós podemos falar já lá, tá lá? Vamos falar junto? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. E eu queria que você entendesse isso, né? Entendesse isso, que quando Deus, ele promete algo na tua vida, ele vai falar um sim para você, mas ele também vai falar um amém para você. Preste atenção, igreja, no que significa isso. Porque nós, como crentes e crentes fiéis, crente obediente, muitas das vezes nós, quando ouvimos um não de Deus, nós falamos, Senhor, mas eu sou fiel. Senhor, mas eu tenho feito tudo que o Senhor manda. Eu tenho entregado o dízimo, eu tenho ido à igreja, eu tenho falado não para a minha carne, para o meu pecado. E por que o Senhor está falando não para mim? Mas se você ler 2 Coríntios aqui, todo o capítulo, no versículo 19, por exemplo, um pouquinho antes do 20, ele diz, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, nele sempre houve um sim. Você pode dizer isso para mim? Jesus Cristo, que eu prego, tudo que ele faz é sempre um sim, até o seu não, irmão. Quando Deus fala não para mim e para você, é como se ele dissesse assim, eu estou dizendo não para o teu bem. Eu estou dizendo não porque tudo que eu faço coopera para o teu bem. E nós vamos ver isso de maneira muito clara, irmãos. Nós estamos sempre prontos para um sim. Mas nessa noite, você que é fiel de Deus, eu quero que você saia daqui orando da
para o teu sim e me prepara para o teu não. Para eu entender que o teu não também é um sim para mim. É um amém para mim. É um amém para mim. Muitas das vezes, querido, nós também pensamos assim com relação aos nossos pais em casa quando era pequeno. A gente nunca queria ouvir um não do pai. Pai, eu quero um picolé. Pai, eu quero brincar. Pai, eu quero um brinquedo no aniversário. Eu quero sair agora. Eu quero passear. E às vezes o pai e a mãe diziam o que para nós? Não, eu não tenho dinheiro. Ou não, agora não é a melhor hora. E nós ficamos bravos, né? Nós ficamos bicudos, né? De bico, né, irmã Tereza? Ia para dentro nervoso, porque a gente está acostumado a ouvir sim o tempo todo. E eu quero te dizer que Deus, Ele é teu Pai. Deus, Ele é um Pai, queridos, amoroso. E Ele é um Pai que conhece o teu passado, mas Ele é um Pai que conhece o futuro. E Ele sabe que se Ele falar um sim para você agora, vai ser para a sua destruição amanhã. Então nós temos que receber Deus como um Pai sábio, um Pai prudente, um Pai que vai realmente falar para nós, né, aquele não, mas é um não com amor. É um não dizendo assim, meu filho, minha filha, esse não para você é um sim e é um amém. Todas as promessas de Deus são um sim e um amém. E ontem à noite, estudando essa palavra, eu descobri, irmãos, que a palavra, o que significa? Eu falei, Senhor, o Senhor não precisava falar amém. Se todas as promessas de Deus são um sim, não precisava dizer amém. Mas Ele diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele o quê? Sim. E por Ele o amém. Eu falei, opa, eu quero entender isso. E nesse amém, irmão, significa assim, ó, certamente, verdadeiramente, assim seja, conforme a tua vontade. Eu vou repetir para você entender. As promessas de Deus para mim e para você são um sim e são um amém. Ou seja, a resposta de Deus para você, ela pode vir em forma de um sim, está assinado, está decretado, está abençoado, eu vou fazer aquilo que você está me pedindo. Mas também pode ser um amém. Nesse amém está dentro desse amém um não, irmãos. Nesse amém está o quê? A vontade soberana do nosso Deus. E o fiel, aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem que estar pronto também para esse amém. Para no final das contas, quando Deus não faz do jeito que você quer, quando Deus não atende da maneira que você pediu, você conseguir dizer, amém, Senhor. Assim seja. Que a tua vontade seja feita. A palavra amém também significa verdadeiro, certo, seguro e firme. Fala comigo, verdadeiro, certo, seguro e firme. Isso é no grego. Então veja, quando Deus faz algo na tua vida, não é para te matar nem para te destruir. Quando Deus fala um não para você, muitas das vezes a gente fala, mas Senhor, como que eu vou dar glória a Deus agora? Como que eu vou dar amém agora? Ele está dizendo, eu estou fazendo na tua vida o que é verdadeiro. Eu estou fazendo na tua vida o que é certo. Eu estou fazendo na tua vida o que é mais seguro para você neste momento. Eu estou fazendo na tua vida o que é firme para você agora. Porque se eu fizer de outra maneira, lá na frente, o seu sofrimento vai ser maior. Você pode dizer amém? Amém. Quando a gente entende o que é amém, irmãos, nós vamos entender que Deus, Ele sabe o que está fazendo. Às vezes a gente faz orações, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? O Pai Nosso, não é? A gente fala, Senhor, faz propósito, faz jejum, fala, Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos, move na minha vida, Senhor, move na minha casa, e a gente faz propósito. Irmãos, mas a gente não entende que Deus vai trabalhar de uma maneira que talvez eu não goste, eu não queira. Eu nunca imaginei que Ele ia fazer com que eu
promessas de Deus são sempre um sim, são sempre um amém. Ele vai fazer o que é verdadeiro, o que é seguro e firme para você. O amém também, irmãos, ele significa no hebraico, no caso, crer, confiabilidade, solidez, fidelidade de Deus para conosco e a nossa confiança nele. Olha o tanto de coisa que é o amém, né? Uma palavra simples que a gente diz em nome de Jesus. Amém. O que significa quando você ora assim? Senhor, abençoa minha casa, Senhor, me dá alimento, Senhor, abençoa meus filhos, Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa o pastor, Senhor, abençoa o pastor, Senhor, abençoa a irmã A, B, C. Aí no final você diz o quê? Em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Eu pedi, eu orei, eu implorei, eu clamei, mas seja feito conforme o teu querer. Ei, fiel do Senhor, prepara o coração. Glória a Deus. Entenda que Ele é Deus. Há um corinho que eu gosto muito, que a Vitória da Eliette, pequenininha, cantava muito aqui. Era com a Vitória do Rio. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Eita glória! Aleluia! Ei, fiel. Continua sendo fiel. O amém significa a fidelidade de Deus para conosco e a nossa confiança nele. Eu sou fiel com Ele, mas Ele também é fiel comigo. Fiel a ponto, irmãos, de dizer não, porque é o melhor para nós. Você como mãe, você como pai, você vai ter que dizer não muitas das vezes para os seus filhos. Por amor a eles, por livramento a eles. Uma criança com uma faca na mão, você não vai falar sim para ela, você vai tomar a faca. Ela vai dizer, dá papai, dá mamãe. Você fala, não. Porque essa faca, nesse momento da tua vida, não vai ser para o teu bem. Mas quando essa mesma menina de 3 aninhos, que pediu a faca, você falou não, casar, você pode dar um faqueiro para ela. Aí você vai falar um sim para ela, porque aí ela vai usar para o bem. Então, quem está me entendendo? Amém. Quando Deus fala não, é porque nós não estamos prontos, irmãos. Nós não estamos preparados para aquilo, naquele momento. Não é porque você não é fiel, não. Às vezes quando Deus fala não, a nossa mente vira, né? A nossa mente fica turbada. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, por quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor não disse sim? Por que o Senhor não atendeu a minha oração do jeito que eu queria? É porque eu sou infiel? Ele diz, não é porque você é infiel. É porque não era o melhor para você. É justamente o contrário. É porque você é fiel a mim, eu estou te dando livramento. Aleluia. E eu vou deixar para a igreja, irmãos, 3 exemplos da Bíblia. 3 exemplos, 3 homens na Bíblia, que Deus, o Pai, disse não para eles. O primeiro exemplo que eu quero deixar se encontra em 2 Coríntios 2, de 7 a 9. Quando Paulo, ele fazendo a obra de Deus, né, irmão Cera, ele tinha um espinho na carne, igreja. E ele tinha uma enfermidade, segundo os estudiosos, era uma enfermidade no olho, que prejudicava ele. E em algum momento ele diz assim, é como se fosse um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear, para me fisgar e para dizer, olha, você não é capaz de fazer a obra, para de fazer a obra. Para que você está fazendo a obra doente? Outras pessoas dizem que seria um homem enviado pelo inimigo que zombava dele sempre. Mas no contexto da história de Paulo, nós entendemos que é uma doença. Irmãos, e ele vai pedir a Deus, em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, ele vai pedir isso a Deus 3 vezes. Faz um propósito, talvez um jejum, e vai orar, e vai pedir, e vai dizer, Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque está doendo, está me atrapalhando. Aí no outro dia ele pede de novo, Senhor, tira esse mal de mim, tira esse espinho
espinho da minha carne, arranca esse mal. Depois ele pede de novo: Senhor, arranca esse mal da minha vida, tira esse espinho. Até que do alto Deus vai dizer para ele o que, igreja? Vamos falar junto? Vamos falar junto? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olhe para mim e entenda. Deus disse um não suave para ele. Deus disse assim: Paulo, não, eu não vou te atender, porque a minha graça é suficiente para você nesse momento. E ele diz assim: o meu poder, irmãos, é tão lindo. Ontem à noite eu estava flutuando, eu estava até calada, e o bispo estava na sala fazendo um negócio para a igreja. Ele falou assim: você está quietinha, está tudo bem? Eu estava até calada, porque o Espírito Santo falando comigo. Eu falei: meu Deus. E o Senhor falava comigo assim: eu não me manifesto só na riqueza, eu não me manifesto só quando tudo está bem, eu não me manifesto só na bondade, nas coisas boas, irmãos, na saúde. Ele diz: a minha glória se manifesta também na fraqueza de vocês. A minha glória também se manifesta na pobreza de vocês. A minha glória também se manifesta quando tudo vai mal, irmãos. E ele diz isso para Paulo: o meu poder vai se aperfeiçoar, vai se manifestar na tua fraqueza. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer assim: como pode você fazer a obra no estado que você está? E ele vai ver Deus em você. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Talvez alguém pegue um resultado no exame, talvez alguém pegue um diagnóstico difícil e diga: Senhor, por quê? Atende, muda o quadro, fala um sim para mim. E ele diz: não, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar nas tuas fraquezas, eu serei glorificado através da sua vida. Mesmo no não, fiel de Deus, entenda isso, irmãos. O fiel, ele é provado com os nãos de Deus, para mostrar a extensão do seu amor, para mostrar a lealdade de Deus, a fidelidade de Deus. Aleluia, Jesus. Escute o que eu vou te dizer, que o Espírito Santo falou comigo. Ao permanecer fiel após um não de Deus, nós podemos desfrutar da graça de Deus e do poder que nos fortalece. Amém, igreja? Aleluia. Após nós permanecermos fiéis, após ouvir um não de Deus, mesmo ouvindo um não, você permanecer na presença, você permanecer fiel, isso você vai desfrutar da graça de Deus, do poder que nos fortalece. Igreja, hoje nós estamos vivendo diante de servos de Deus, de uma igreja que só quer a prosperidade, que só quer o sim, que só quer portas abertas, que só quer cura e revelações positivas, que só quer coisas boas o tempo todo. Jó deixa muito claro para nós quando a mulher dele diz: olha só, nós perdemos nossos 10 filhos, nós perdemos tudo, nós perdemos gado, nós perdemos tudo. Aleluia. E ele diz assim, ela diz assim: você perdeu a saúde, Jó, amaldiçoa esse Deus agora e morre de uma vez. Ele disse: o que você fala como uma louca, mulher. Você fala como uma louca, mulher. Nós recebemos o bem de Deus e agora não vamos receber o mal. O que Jó está falando para mim e para você? Nós recebemos o sim, ou não vamos receber o não? É dele? Vem dele? É melhor um não com Deus, irmão, do que um sim com o diabo. Aleluia. É melhor um não com ele. Você entende isso, irmãos? Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jó deixa muito claro isso. Eu recebi o bem de Deus, agora eu não vou receber o não. Ele está permitindo o mal, ele está permitindo o não. Amém. Ele sabe de tudo, ele está no
e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Ele simplesmente obedece. O fiel simplesmente obedece, irmãos. E ele sabe que Deus tem para ele o melhor. Deus nunca vai dar para você, vai fazer o pior. Mesmo dentro do não, no contexto do não de Deus, é o melhor para nós. Jó fala isso no final do livro 42. Ele diz: eu só conhecia Deus de ouvir falar. Agora eu conheço, né? Os meus olhos, só de ouvir falar agora eu conheço, agora eu tenho experiência com Ele. Depois que Deus falou não para mim, eu passei a ter experiência com Ele. E Deus restituiu na vida dele tudo em dobro. Tudo em dobro. Ah, pastora, mas tem coisa que Deus leva ou tira que não tem como restituir. Mas Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Então Paulo, ele ora a Deus e Deus fala o que para ele? Não. O segundo exemplo, eu não vou me alongar muito, só vou dar esses 3 exemplos. O segundo exemplo que eu quero deixar para você, fiel de Deus, de alguém que Deus falou não para ele, fiel, homem fiel. Eu estou falando de gente que está andando em pecado e desobediência. Não, pecador todos somos, irmãos. Você entende isso? Pecador todos somos, mas tem aquele que procura andar com Deus, que luta para fazer o que é certo. Porque não é fácil você lutar contra a sua carne. Não é fácil você abandonar o pecado. Não é fácil você fazer o que Deus quer, né? Mas teve mais um homem na Bíblia que Deus falou não para ele, que foi João Batista. Se você ler Mateus 11, de 1 a 5, você vai ver que João Batista, ele é um milagre desde o ventre da sua mãe. Que a mãe dele era idosa, não podia ter filho, ele nasce. E ele nasce com propósito, irmãos. Quando ele nasce, o pai dele está mudo. O pai dele está mudo. E aquele sacerdote, ao consagrar João Batista, ia dar o nome dele de Zacarias. E o pai dele falando assim, fazendo mímica que não. E o pai dele então vai tentar escrever na tabuinha João. E Deus devolve a voz de Zacarias. Ele diz: o nome dele vai ser João. Ele vai ter a missão de preparar o caminho do Senhor, do Messias, né? De converter o coração de pais aos filhos, filhos aos pais. E ele começa a profetizar na vida daquele menino. E ele cresce de acordo com a vontade de Deus. João Batista é um profeta fiel. O próprio Jesus diz: nascido de mulher, nunca houve e nunca haverá alguém fiel como João Batista. Alguém humilde como ele. Alguém correto como ele. E você sabe que por pregar a verdade e confrontar Herodes pelo seu pecado de adultério com Herodias era mulher do seu irmão Filipe, e ele está com ela. E João Batista prega contra esse mal, e por isso ele é preso. E quando ele está na cadeia, ele ouve falar de Jesus, que Jesus estava lá curando. E ele, ao ouvir falar de Jesus, seus feitos, enviou 2 discípulos para perguntar se ele era realmente o Messias ou eles deveriam esperar outro. E Jesus respondendo diz: ide, anuncia a João o que ouvi e ver. Os cegos veem, os coxos andam, aleluia. Os leprosos são limpos, surdo ouve, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. E nós vemos então que apesar de João ser um grande profeta fiel e ter preparado o caminho do Senhor, ele ouviu dizer que Jesus estava fazendo tanto milagre lá fora. Talvez ele, eu penso assim, orou: meu Deus, me liberta da cadeia. Meu Deus, me tira daqui. Senhor, me livra daqui. O Senhor sabe que eu fiz tudo que o Senhor mandou. Eu fui fiel. Eu penso que ele ficou ali imaginando, e penso também que os discípulos de João também oraram, aguardando com fé que Deus fosse lá
lá tirar João das grades, convida para João sair dali e ser um discípulo de Jesus. Porém, a missão de João tinha terminado. Você entende isso, irmão? Porque cada um de nós nascemos com uma missão. Tem um dia de começar, tem um dia de terminar. Sim, igreja. E ele tinha terminado na terra a sua missão. Um fiel precisa entender e estar pronto para o não de Deus até com relação à sua própria vida. Saber que tem um dia de nascer e tem um dia de morrer, irmãos. E o morrer para o fiel não é perda, é lucro. Porque quando nossa missão termina aqui, ela continua na eternidade, igreja. O fiel tem que estar pronto para isso, para começar aqui e terminar no céu. Eita, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. João Batista, irmãos, ele estava aguardando o Senhor que tirasse ele ali da prisão. Quando ele manda aqueles discípulos lá falar de Jesus dele, ele achava que Jesus iria lá, que Jesus talvez fosse fazer uma visita na prisão, que Jesus talvez fosse fazer um milagre dele sair dali. Mas nós sabemos muito bem que no aniversário de Herodes, a filha de Herodias, a Salomé, dança, né? Uma dança sensual, e Herodes fica alucinado. Ele diz o que para ela? Pede o que você quiser, até a metade do meu reino que eu te dou. Gente, até metade do reino. Aquela menina poderia ficar milionária naquela noite, mas ela, combinada com a sua mãe, possuída pelo inimigo, né? Pede a cabeça do profeta fiel. E Deus não fala assim para ele, né? Naquela noite, Deus não falou assim para ele, irmão. Deus falou um não, e Deus falou um amém, e falou: sua missão terminou. Glória a Deus. Sua missão terminou. Talvez todos que estavam ali falaram: onde está Jesus agora? Cadê Jesus? João pregou tanto, falou tanto, anunciou tanto de Jesus, porque Jesus não fez nada para esse menino, para esse homem. Porque, irmãos, a missão dele tinha terminado. O fiel tem que entender que quando a nossa missão termina, né, Deus não está sendo injusto. Deus só está falando: servo bom e fiel, vinde bendito do meu Pai. Para o reino que está preparado. Glória. Né? Esse mundo não merece mais que você fique nele. Porque você é outro ser, você é um ser cheio da minha glória já. Você já entendeu, você já cumpriu a missão e você está cheio da minha presença. Irmãos, quando Enoque, lá no início da Bíblia, andou com Deus, diz que ele andou com Deus de maneira tão perfeita, ele andou com Deus de maneira tão fiel, que Deus fala assim: deixa eu tirar esse fiel da terra, porque esse mundo vai contaminar ele. Verdade, Jesus. Deixa eu tirar, deixa eu arrebatar. O Senhor arrebata Enoque da terra, porque é um homem que andou com Deus em fidelidade. O fiel, irmãos, quem domina, quem comanda, quem faz as manobras, quem faz as coisas na vida dele é Deus. Verdade. O fiel tem que entender que o não de Deus é sempre um amém para ele. É sempre um amém para ele. Aleluia, Jesus. Glória, eu fiquei pensando muito sobre João Batista ontem, irmãos. Que coisa. A missão dele terminou na terra, mas continuou na eternidade. Você que é fiel ao Senhor aqui na terra, entenda isso, irmãos. Entenda isso. Quando Deus fala um não para você sobre a sua vida, não é um fim para nós, né? É uma continuidade. Os irmãos sabem que eu trabalho na Casa Rosa, em terapia, e eu lido com pessoas com problemas oncológicos toda quarta-feira. Pessoas que estão, né, em tratamento, pessoas que recebem um diagnóstico muito sério, né, que muitas vezes temem pela sua vida todo dia, toda noite. Será que amanhã eu estou aqui? Não é fácil não, irmãos, é só pela graça do Senhor. Mas hoje eu fui tão agraciada por uma paciente que chegou lá e disse para mim assim: pastora, atende as minhas filhas, porque elas estão mais desesperadas do que eu. Atende as minhas filhas. E olha o que ela disse para mim: Deus já me curou de uma terrível depressão. Que é isso diante do que eu já venci? Uma fé, irmãos, tão linda, uma fé tão assim forte na presença do Senhor, que eu fiquei maravilhada de ver. Ali a gente encontra todas as coisas, irmãos.
Eu queria dizer até para as irmãs que estão aqui hoje, para os irmãos, que hoje a gente foi tão tocado pelo Espírito Santo lá. Eu conversando com uma irmã lá, que está fazendo tratamento para quimioterapia, e ela disse assim para mim, irmãos, que ela trabalha com produto de cabelo, e agora ela está sem cabelo, né? E ela disse assim, para que eu vou vender esse produto se eu não tenho mais cabelo? E chorando, falando, fala com Deus, né? Ela com Deus. E aí o Senhor usou uma irmã para falar para ela continuar, né? Trabalhando com aquilo, para ela continuar, irmãos. E nós duas conversando ali, e o Senhor me trouxe à memória 2 versículos que eu passo para as irmãs, para os irmãos, né? O Senhor me trouxe ali uma palavra falando sobre 1 Pedro 3. A beleza da mulher não está no exterior dela, nem no frisado do cabelo. A beleza da mulher está no interior, no coração manso e tranquilo diante de Deus. E Provérbio 31:30 diz assim, enganosa, né? A beleza é vã, enganosa a beleza e vã. Ela é uma vaidade, não? Mas a mulher que teme ao Senhor, ela vai ser louvada. As suas obras vão vir na porta dela. O fruto do seu trabalho vai vir na porta dela para louvá-la. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Então nem sempre nós vamos receber sim de Deus. Mas mesmo no não, nós conseguimos ser alguém agraciado por Deus. Agraciado por Deus. Eu sei que é uma palavra difícil. E eu termino essa palavra, irmãos, dizendo para você a última pessoa que recebeu um não do Pai. E essa pessoa foi o próprio filho dele, Jesus. Jesus também recebeu um não. O próprio Jesus, no ápice do seu ministério, curando, libertando, ressuscitando, ele vai para o Getsemane, chora ali, angustiado a ponto de suar gotas de sangue, irmão. E ele começa a fazer uma oração, porque Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E a parte humana dele, como a minha parte humana e a sua, que às vezes fala, Senhor, por quê? Por que isso? Por que o não na minha vida? E Jesus, nessa parte dele humana, ele vai para lá e começa a pedir, ele pede para Deus livrá-lo e passar dele aquela afronta, porque a cruz era uma afronta. Para passar dele a vergonha, porque a cruz era uma vergonha. Para passar dele aquela dor que ele ia enfrentar e a morte. Jesus pede nessa oração, Pai, passa de mim esse cálice. Ele pede igual Paulo 3 vezes. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. O que ele está falando? Esse cálice de vergonha que eu devo passar. Esse cálice de dor, de morte, de afronta, de acusação sem ter feito nada. Me livra disso tudo. Ele pede 3 vezes. E o Pai diz o que para ele? Fique em silêncio, irmão. O Pai dá um não para ele suave. E ele entendeu aquele não como um amém de Deus. Ele disse assim, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A resposta de Jesus foi o quê? Amém, Pai. Como eu estou orando uma vez, eu estou orando 2 vezes, eu estou orando 3 vezes, o Senhor disse não falou nada. Eu já entendi. É a minha missão. É o meu trajeto. Eu vou passar com o Senhor. Eu vou passar com o Senhor. Seja feita a tua vontade, seja como tu queres. O amém, o assim seja, irmãos, na minha vida e na sua. Representa um homem e uma mulher fiel, que se entrega ao querer de Deus e tem paz. O inimigo às vezes nos tormenta e diz, você não é filho de Deus? Lembra de Jesus lá no deserto? A irmã Eliette pregou esses dias sobre isso. Lembra de Jesus no deserto? O que o diabo veio falar? Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, por que você está passando esse desemprego, essa doença, essa perda, essa dor? Por que você está passando por isso? Por essa dificuldade no casamento? Se você é filho de Deus, você não era para estar passando nada disso. Mentira do diabo. Porque o filho de Deus
Deus fiel, ele recebe um sim de Deus, mas ele também recebe não. Não é falta de fidelidade. Não é falta de fidelidade. É simplesmente eu trabalhar no Senhor e Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Oh, aleluia. Maravilha. Oh, aleluia. Aleluia. Mateus 26, 39 a 45 está essa história. E depois, olha que lindo, irmãos, eu termino aqui. E depois que Jesus diz para o Pai: eu entendi, Pai, faz o teu querer, seja feita a tua vontade, eu vou à cruz. Ele olha para os discípulos e diz para os discípulos: vão dormir e repousar, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. O que ele diz? Vamos dormir. Chega de insônia, chega de ansiedade, chega de inquietação. Satanás, vai embora, né? Bate em retirada. Eu já entendi a minha missão, meu caminho, eu vou ficar em paz. Quer vivendo, quer morrendo, eu sou o Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar o seu Deus. Você pode glorificar o seu Deus. Aleluia. 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 Eu li um livro, irmãos, lindo, que diz: manifeste-se na fraqueza do meu ser, da esposa do pastor Ziel Matos, uma irmã maravilhosa, que teve também câncer, e ela partiu para o Senhor, jovem ainda, e o pastor orando, ele diz assim: ainda que o Senhor não mude de ideia, eu não mudarei de Senhor. Olha que lindo, irmãos. Ainda que o Senhor não mude de ideia, porque eles estavam orando, jejuando, e várias igrejas orando por ela, e ela fazendo a obra, mas o Senhor recolheu. E ele, nos últimos dias da doença dela, ele faz essa oração e ele faz essa declaração: ainda que o Senhor não mude de ideia, eu não mudarei de Senhor. Glória a Deus por isso. Você pode falar isso comigo? Ainda que o Senhor não mude de ideia, eu não mudarei de Senhor. Diga assim: ainda que o Senhor fale para mim um não, eu não mudarei de Senhor. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No final, Jesus ali na cruz, ele não diz mais: passa esse cálice. Ele diz assim: está consumado. A vontade do Pai está feita. Está feita. O fiel, ele não espera um sim de Deus em todo o seu percurso. Um sim que vai atender todas as suas vontades. Mas ele procura o quê? Agradar o seu Senhor. Amém? Se o meu Deus está satisfeito, eu estou feliz. Aleluia, Jesus. Se o meu Deus está satisfeito, eu estou feliz. Quem ama, vive para agradar ao outro. Se eu amo a Deus, eu vou viver para agradá-lo, para honrar. Glória a Deus. E se aquela decisão que ele tomou, de sim ou de não, vai ser para a glória dele, vai ser para ele ficar satisfeito, eu estou satisfeito. E quando eu entendo isso, quando o fiel entende isso, a alma dele se acalma e dorme. Pode dormir, pode se acalmar, pode repousar, pode viver, vai viver plenamente, porque a sua vida está nas minhas mãos. Glória. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Deus. Queria louvar um cântico com vocês, em nome de Jesus, para a gente encerrar. Deus é lindo. Eu quero fazer uma oração com você também. Oh, glória. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender os seus propósitos, como fiel que somos diante de Ti, pela misericórdia do Senhor, que nós possamos estar prontos para receber o sim e o não do Senhor, e nunca mudar de Deus, nunca largar o Senhor, mesmo nos momentos que o Senhor falar não para nós, Pai.
porque isso não nos faz menos amados, filhos rejeitados, não. Há pessoas que acham, não, meu pai ama mais o meu irmão do que a mim, meu pai ama mais a minha irmã do que a mim. Não. O fato do Senhor dizer não para nós não quer dizer que não somos amados. Pelo contrário, quer dizer que o Senhor nos ama e que é o melhor para nós, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por cada não que o Senhor falou para mim na minha vida, Pai. Oh, Deus, obrigada, Jesus, por cada momento que o Senhor declarou um não para mim, porque eu sei que foi o melhor. E é por isso que eu declaro, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, Jesus. Oh, Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Sempre será Deus. Sempre será o meu Deus. Amém, queridos? Aqui ou na eternidade, sempre será o meu Deus. Amém? Está passando ao bispo. Que Deus abençoe. Reflita nessa palavra, medite. Leva para o coração, testifique, converse sobre ela com outras pessoas, crentes, que às vezes ouve o inimigo falar no ouvido dela: olha, você está desempregado, você não é fiel, você está passando doença, você não é fiel, você perdeu alguém, não é fiel, está sofrendo no casamento, não é fiel. Não, senta com ela e fala: não, você é fiel. Deus muitas das vezes fala não para nós, porque Ele quer o melhor para nós. Amém? Que o Espírito de Deus te reviste e te
renove e te prepare para cada não, para cada não. Às vezes há filhos mimados, né? Filhos pequenininhos que falam, não, eu não aceito, pai, eu quero agora, tem que ser agora. Você que tem filhos e filhas, netos, sabe como é, sobrinho, às vezes permeia, não, eu quero. Tem criança que até cai no chão, rola, quer aquilo, né? No meio sapateia, na rua, fala que quer, mesmo a gente sem ter condições, e a gente sabe que aquele não é importante. Então que nós não venhamos no mundo espiritual, na vida espiritual, ser como aquelas crianças mimadas, que gritam, que brigam com Deus e falam, Senhor, mas tinha que ser assim, tem que ser assim, eu quero agora, eu quero para ontem, e por que não está acontecendo? O que está havendo de errado? O Senhor diz, não está havendo nada de errado. Não é o inimigo, sou eu, dizendo não para você. E que o teu coração se acalme, que o teu coração se acalme, vai dormir, assim te diz o Senhor, acalma o teu coração, porque o inimigo não tem poder na tua vida, sou eu dizendo não para você, só isso. É o teu pai dizendo não para você. Na hora certa você vai entender todos os porquês. Que Deus te abençoe e te faça fiel, mesmo nas situações contrárias. Amém? Amém. As palmas louvam o Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus, aleluia. Palavra abençoada, Pai. Aleluia. Vamos ficar de pé. Hoje nós estamos encerrando uma posse dessa semente. E agosto promete aí. Pastora, sexta-feira vai fazer o quê? Sim, deu. Sexta-feira, a partir de que hora? 8 horas. 20 horas. A partir de 20 horas, sexta-feira, um clamor da madrugada em casa. Pai, nós queremos te agradecer pelo que nós recebemos, da tua palavra. Obrigado pelo seu sim e pelo seu não. Obrigado, Deus, muito obrigado por isso. Ouvimos e entendemos sua palavra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo sejam conosco dentro desse sim ou amém. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você. Vamos agora, se você abraçar teu irmão. Sábado, a busca da intimidade, sábado, 3 horas, tá, irmãos? Deus abençoe a cada um.